O susto e o abraço. 48 horas. No tempo do futebol e da política gremista é quase uma eternidade, o suficiente para nos levar do luto ao alívio, do soco no estômago ao torpor de quem desce de uma montanha russa sem saber se ri ou se grita. O futebol, esse roteirista implacável, nos deu uma reviravolta. Marcelo Marques está de volta. E agora, o que sentimos? Alívio? Desconfiança? A vertigem de quem não sabe mais em que chão está pisando? Se o alicerce é firme ou se é apenas a calmaria antes da próxima sacudida? A verdade é que esta reviravolta nos diz mais sobre nós, a gente da arquibancada, do que sobre a política do clube. A desistência de Marques foi o diagnóstico de uma doença crônica. A política acima do Grêmio. O seu retorno, no entanto, é o sintoma de outra força. Uma que às vezes esquecemos que temos. A força do abraço. Um abraço que, na era digital, não se dá nos braços, mas numa avalanche de mensagens, num clamor que se tornou palpável e impossível de ignorar. Quando Marques apareceu em seu vídeo, com a voz embargada e o olhar de quem passou por um furacão, ele não falava como um candidato. Falava como um de nós. Desculpa pelo susto, ele disse. Uma frase de uma simplicidade e de uma humanidade desconcertantes, num universo blindado e ensaiado da política. Não houve um revisamos nossa posição estratégica ou um após amplas negociações. Houve um pedido de desculpas pelo susto, como um filho que some de casa e volta ao amanhecer, deixando os pais em pânico, e cuja simples presença já é o maior pedido de perdão. Naquele momento, o jogo virou. A sua armadura de milhões trincou, e o que vimos não foi um empresário, mas um homem. Foi nessa vulnerabilidade, ao confessar a dor, o desgaste e o baque, que sua força se tornou real. Ele não se conectou conosco pelo bolso, mas pela ferida. E a resposta, o carinho que comoveu demais, foi a nação gremista dizendo em uníssono: nós também estamos aqui. Nós também estamos cansados, mas estamos juntos. A frase dele, eu não estou sozinho, eu quero dizer que vocês também não estão sozinhos, é o resumo de uma nova aliança. Não mais a aliança frágil do torcedor que espera passivamente por um salvador, mas a de uma comunidade que se reconhece em uma ferida comum e decide se amparar, transformando frustração em solidariedade. Mas sejamos realistas, não ingênuos. O abraço da torcida pode ter sido o combustível emocional para o retorno, mas a estrada em que ele vai trafegar continua sendo a da política, a mesma que o expeliu há 2 dias. A reunião com Antônio Dutra Júnior, a articulação para a chapa do conselho, a fala em proteger o Marcelo desse estresse, o que é isso, senão a velha política tentando agora domesticar o vendaval? Não nos enganemos, a estrutura que o fez recuar não se converteu, ela se adaptou. Como um animal peçonhento, mudou de pele. Percebendo que, sem a sua fagulha, o projeto todo virava cinzas, ela agora oferece o abraço do afogador, disfarçado de escudo protetor. Mas um escudo protege de quê? Dos ataques externos ou da própria natureza indomável do protegido? A tentativa de proteger Marques pode ser também uma tentativa de enquadrá-lo, de lixarem-se as arestas que tanto incomodaram, de trazê-lo para o jogo segundo as regras da casa. É a política oferecendo uma gaiola dourada, confortável e segura, mas ainda assim uma gaiola. Eis o nosso Grêmio deitado no divã. A sessão é coletiva e dolorosa. Revivemos o drama em 3 atos: a idealização messiânica do Pai Salvador, o trauma agudo do abandono e agora a complexa e incerta fase da reconciliação, onde não sabemos se o perdão é cura ou apenas negação. Ele volta mais para o conselho. A candidatura à presidência ainda é uma sombra que paira no ar, a ser definida até o apagar das luzes desta sexta-feira. Essa hesitação, essa pausa dramática, é o retrato da nossa encruzilhada, com toda uma nação prendendo a respiração. O susto passou, mas a lição deve ficar. A lição de que o poder de um homem só é volátil, e a lição de que a força de uma coletividade pode ser avassaladora. O retorno de Marcelo Marques não é o fim da história,
é o começo de um capítulo muito mais complexo,